Galera, beleza? A gente vai falar agora um pouco sobre o HA Troubleshooting, né? Quais são os comandos necessários que você pode visualizar no momento que o HA não está se formando ou se realmente existe algum problema ali entre os dispositivos, enfim, né? Então, itens que são importantes para você avaliar como é que está a saúde da alta disponibilidade dos seus FortiGates. Legal? Então, nada mais importante que a gente ir direto no FortiGate e tentar visualizar o que realmente acontece. Se a gente olhar na nossa topologia, deixa eu pegar uma topologia aqui do nosso carinha, né? Então, se a gente tiver dois FortiGates, né? Tem dois FortiGates em HA lá, interligados por alguma porta pelo HA. Lembrando, né, que para que você tenha HA, os dispositivos têm que ser do mesmo modelo, né, com a mesma versão de software, com o mesmo FortiOS, né? Então, com o mesmo até mesmo o mesmo licenciamento, para que num caso de falha, o outro possa assumir plenamente todas as funções do dispositivo. Até mesmo, né, conexão das interfaces tem que ser a mesma, enfim. Então, o HA, né, o primário, o secundário tem que ser espelho do primário, né? Então, se você tiver lá com uma interface faltando no segundo, ele não está em HA, né? Então, o importante é você ter o espelhamento de tudo aquilo que tem no primário, você levar para o secundário. Quando a gente está com o dispositivo IHA, né, então no nosso, entrando num dos nossos equipamentos aqui, vamos entrar no primário primeiro, né? Lá em System IHA, ele já nos mostra, né? Ele nos mostra System alta disponibilidade. Cadê você, jovem? Aqui. System IHA, ele já nos mostra aqui o que? O sincronismo, né? Então os dispositivos eles estão sincronizados. Se porventura um dos dispositivos eles não estão de acordo, né? Principalmente o secundário, ele vai colocar aqui ao invés de synchronized, vai colocar out of sync, né? Então fora de sincronismo. E aí por algum motivo você tem que correr atrás dessa informação. Agora, nas versões 7, né, ele já aparece essa informação aqui em vermelho. E aí ele mostra até também o índice que está fora de sincronismo com o primário, né? E aí você já consegue atacar diretamente, né? Você consegue ver por aqui. Mas existem outras formas também que você pode ver, né, diretamente aqui pela parte, pela linha de comando mesmo, né? E dessa forma você chegar ali e conseguir ajustar o que realmente ele está faltando. Então, aqui vai aparecer para você aqui uma tabelinha, né? Bem uma linha aqui dizendo, você está fora de sincronismo, né? Por algum motivo. Então é melhor você ir lá nesse item e fazer a configuração, tá? Geralmente, né, como é o secundário que vai aparecer fora de sincronismo, você tem que entrar lá no secundário, porque o secundário, muitas vezes, ele está divergindo com a configuração do primário, e você tem que fazer esse ajuste. Lembra como é que a gente faz para entrar no secundário? Então, para entrar no secundário, toda vez que você digita o IP, por exemplo, né, do teu cluster aqui, né, do teu HA, sempre você vai entrar no cara que é primário, sempre, né? Sempre você vai entrar no cara que é primário. Mas você especificamente quer fazer uma configuração aqui no secundário, porque você viu que tem lá, sei lá, alguma coisa que está fazendo com que ele fique fora de sincronismo. Então você tem que entrar exatamente nesse cara. E como que você faz para entrar? Então, entrando no primário lá via SSH, né? Entrando no primário via SSH, deixa eu dar um enter aqui, beleza? Deixa eu entrar aqui no primário. Hack One. Não é Hack One? Ô, louco, meu. Admin. Exato. Então, entrando aqui no primário, né? Agora, a partir do primário, né, então voltando para a nossa topologia, a partir do primário aqui, eu vou acessar o secundário. Então, através da interface DHA, eu vou acessar o secundário, né? Porque, obviamente, eu não consigo dar um SSH diretamente no secundário aqui. Então, voltando para o nosso cara aqui, ó, como é que eu faço para entrar lá no secundário? Dou um execute, né? HA manage. Aí, se a gente colocar um ponto de interrogação, ele mostra exatamente o número de série do secundário, né? Então, eu tenho que digitar o quê? Esse número aqui, ó, ID 1. ID 1. E aqui, ó, eu coloco o usuário, né? O usuário que eu vou entrar e dou um Enter. Então, a partir desse momento, ó, ele me deu, né? Fala que o IP do secundário é 169.254.0.2, né? E aí pediu para eu dar a senha. Aí coloco a senha.
Beleza, ó, até mudou o prompt. Lembrando, né, numa questão de troubleshooting é sempre importante você definir qual que é o hostname do primário e o hostname do secundário. E essa configuração não é sincronizada entre os dois, porque elas são independentes, né? Então, para configurar o hostname no secundário, você tem que entrar no config system global do secundário. Assim, depois também, para você configurar o do primário, você tem que entrar no config system global e mudar lá. Só para mostrar aqui, config system global, né? Se a gente der um show aqui, ele mostra, ó, set hostname secundário. Legal? Então é o nome desse cara aqui. Então é só para mostrar que realmente o nome ele é diferente entre eles, tá? Então entrou no segundo, aí você pode fazer lá a devida modificação que deve ser feita para que eles entrem em sincronismo, né? E entrem no para que eles possam realmente estabelecer o sincronismo entre os dois, né? Então, aqui é uma forma de sair, obviamente, entrou no segundo, fez a mudança que tinha que fazer, se dá um exit, opa, e aí você volta para o primário. Só para complementar também, né? Config system global, para a gente mostrar que realmente, ó, o global tem o non-hostname lá primário, legal? Então, isso a gente tem esse entendimento, né? Então, vou sair aqui do modo global e voltamos ali para a nossa tela principal, né? Então, para a gente saber realmente, né? A gente já viu ali que está sincronizado, que o H está legal, mas existe uma forma, ao invés de a gente olhar lá pela interface gráfica, a gente pode ver também aqui por linha de comando, né? Então, a gente tem lá o diagnose sys HA status, opa, status, né? Então aqui ele nos mostra também, né, as informações de heartbeat, né? Então essa estatística assim, são as informações de heartbeat, as conversas que eles têm entre eles, né? E aqui também ó, nos mostra quem é o primário e quem é o secundário, né? E quais as informações do primário e do secundário, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, o número de série do primário, bem como a prioridade que está configurada. Então está com uma prioridade de 250. Lembrando, né, que esse é um dos itens para eleger quem que é o primário e quem é o secundário, né? Então aqui a gente tem o primário, aqui a gente, né, baseado em 250, temos o secundário que está com uma prioridade padrão, que é a prioridade 128, né? E dessa forma aqui a gente já tem uma ideia, ó, ele está sincronizado devido a essas informações que estão aparecendo por aqui, né? Além disso, né, a gente consegue ver por esse diagnose SysHA status, mas também conseguimos ver outras informações no get SysHA status, né? No get SysHA status ele mostra o quê, ó? Como que tá as configurações do meu HA, né? Então, ó, realmente eles estão em sincronismo, tá? Estão em sync. Ele mostra a ocupação de memória de cada um deles, né? Então, quanto cada um está ocupando de memória, né? Qual que é a conectividade entre ele, entre os clusters também, né? E se realmente aqui eles estão, né, sincronizados. Então ele mostra quem que é o meu primário, enfim, mostra algumas informações, até mostra informações de interface, o que a gente não tinha lá no diagnose, né, no diagnose SysHA. No diagnose SysHA ele vê uma informação global do HA para ver se está sincronizado, se está ok, mas aqui ele também mostra, né, algumas informações importantes, né, por exemplo, do heartbeat, né? Então ele já consegue nos mostrar aqui, ó, se quanto de RX teve, quantos pacotes receberam, se teve pacotes dropados, isso é bem interessante, né? Porque se são dois dispositivos que estão geograficamente é, separados, né? Então, às vezes, como ele está ligado às vezes para uma fibra preta, ou enfim, através do segmento de LAN, né? Se você porventura está tendo erro de LAN, pode interferir diretamente aqui no sincronismo do HA. Legal? E aí você, né, com esse comando, você consegue ter essa visibilidade. Legal? Além disso, né, tem outro comando que é importante, eu gosto bastante, que é o diagnose sysha dump vcluster. É isso aí. Dump vcluster, né? Então, nesse comando aqui, o que que eles nos mostram, né? Cadê? Onde é que ele vai mostrar? Ele nos mostra aqui o quanto, né? Aqui até que esse item é legal, o quanto esse o uptime do dispositivo ele foi modificado por aquele comando lá, diagnose sys HA reset time, né? Quando você faz isso, o que que você faz, né? Quando você utiliza esse comando, diagnose sys HA reset time,
né? Você reseta o uptime. E ele é um dos itens para dizer se realmente aquele cara vai ser primário ou vai ser secundário, né? Lembrando que sempre o cara que está com maior uptime, ele vai ter prioridade, né? Se todos os critérios são iguais, se ele tiver com uptime maior, né? Ele vai ser o primário. Então aqui ele mostra, ó, o cara que quantas vezes foi utilizado esse comando para diminuir ali o uptime dele. Né? Então, aqui, ó, nenhuma vez foi utilizado, né? Então, ele não colocou esse complemento aqui, né? E aqui ele também mostra no segundo aqui se realmente ele teve isso, né? Então, é legal porque você tem essa visibilidade e fala, pô, quem que está forçando o dispositivo a sempre resetar o uptime, né? Quem está dizendo? Então, às vezes, alguém está querendo que faça isso, está tendo algum problema, alguém está fazendo esse comando porque acha que é o certo e não, né? E dessa forma você consegue ter a visibilidade disso. Legal? Outro ponto importante também, que quando não fecha o sincronismo, não sincronismo de jeito nenhum, aí você não entende por que aquilo está acontecendo. Claro, agora na versão 7 ele facilita bastante, mas é a questão do checksum da configuração, né? Então, se o checksum ele é distinto entre as caixas, não vai fechar, não vai ter sincronismo entre elas. Então é importantíssimo que o checksum ele seja o mesmo. Você pode forçar isso, né? Mas primeiramente você tem que ver se realmente o checksum entre as duas unidades ela está igual. Então se você utilizar o comando lá diagnose sys checksum, opa, diagnose sysha checksum show, isso, né? Ele mostra, ó. E aqui a gente já tem uma visibilidade do que está acontecendo, ó. O checksum ele mostra lá do modo root, ó. Pode ver se a gente pegar esse modo root aqui, ó. Ele está aqui. Vamos pegar o final, 78FA54. Tá exatamente como o do segundo, ó, 78FA54, né? Assim como o global, tá com 89B646, 89B646, né? E tudo tá como 4C9977, né? Então, ou seja, nos dois dispositivos ele está com o mesmo checksum. Então, dessa forma, eles podem ter o sincronismo naturalmente, né, sem problema algum. E aí você garante que realmente isso está ok. O mesmo checksum a gente pode ver por outro comando, que é que é o diagnose sys checksum e show, né? Ele também nos mostra, eu já dei o diagnose, né? É o get, eu acho. Não, é o diagnose, é o get sys status checksum. Não, é isso mesmo, diagnose, estou me perdendo aqui. É diagnose sys checksum. Exato. E aí você pode, e aí é show, é isso mesmo, é esse cara aqui mesmo, ele tem essa opção. E tem a opção, por exemplo, se porventura ele está com algum problema aqui, né? Eu posso dar um recalculate, né? Recalculate, né? E aí ele vai recalcular o checksum, né? Então posso dar aqui um recalculate, né? Até ele me diz aqui, ó, se eu der o enter, ele vai recalcular todo o checksum, né? Ou eu posso escolher um Vidon, por exemplo, né? Se você tem um Vidon lá, ele pode utilizar o, o Vidon, né? Usar um Vidon específico, ou até mesmo você escolher lá ele de forma global, tá? Mas no nosso caso, se você dá um diagnóstico SysH checksum, ele já vai fazer isso automaticamente para você, né? E aí ele vai já fazer o cálculo, vai recalcular todas essas tabelas aqui, demora um pouquinho, dependendo da quantidade de informação que você tem, né? Dependendo da quantidade de itens que ele tem para calcular, e aí dessa forma ele vai deixar o dispositivo ali sincronizado, tá? Então, é muito interessante você ter essa ideia aqui do que realmente está acontecendo no HA, porque daí você sofre menos, né, e consegue restabelecer o serviço de uma forma mais rápida, né? Outra questão que é importante, que dá para a gente ver aqui, ó, o Recalculate ele recalcula, tem um diagnóstico de SysH, eu acho que cluster, né? Isso, legal. Que no cluster ele mostra ali exatamente como é que estão os dois, né? Os dois aqui, ele mostra os dois e
ele já nos mostra aqui, ó, qual que é a configuração, né? Como é que está a parte entre eles, ó. Então, tá exatamente igual. Então, primário, secundário, enfim, né? Ele mostra até pelo número de série. Então, dessa forma, você consegue ter uma visibilidade ali das duas caixas já na mesma tela, né? E aí você consegue também fazer o diagnóstico correto e saber, putz, a tabela está diferente do zero. Será que é, ou do primário? Será que eu tenho que mudar no secundário? Ou será que eu tenho que deixar o secundário funcionando para mudar a tabela do primário? Enfim, tudo depende daquilo que você vai fazer, né, ou do momento que você está passando ali no teu dispositivo. Pontos que são importantes no HA, né, que geralmente ninguém fala, né? Quando você tem, por exemplo, dispositivos que têm disco, por exemplo, os equipamentos que terminam com final 1, né? Então, por exemplo, aqui no nosso caso é o 40F, né? O 40F ele não tem disco, mas o 41F, né? Deixa eu até colocar minha caneta aqui. O 41F ele tem disco, porque termina em 1. Então, tem o 60F, não tem disco interno. 61F tem disco. 100F tem disco, não tem disco. 101F tem disco. Né? Então, todos que terminam em 1, ele tem disco. Né? Obviamente que os equipamentos maiores, né, os que eu falo de grande porte, ele já vem com disco, enfim. Mas os de low-end, mid-range, né, de baixa capacidade, de média capacidade, eles têm essa diferenciação justamente porque isso diferencia no preço, enfim, né? Mas se você tem dois equipamentos lá que estão em HA, pegar a nossa topologia, que estão em HA e eles têm disco, se porventura acontece algum problema no disco do primário, né? Ele vai deixar de sincronizar com o secundário porque ele não está mais igual, né, entre os dois. E aí não vai conseguir fazer isso, né? Outra coisa importante, o monitoramento da interface, né? Se você está monitorando duas interfaces, né, você tem a opção de, quando ele está em H, você monitorar as interfaces, né? Porque, vamos supor que esse aqui é o primário, caiu a porta 4, né? Automaticamente o primário vai ser esse cara, porque você está monitorando a porta 4, né? E se porventura, né, você depois quis sincronizar a configuração, mas a porta 4 ainda está fora, ele não vai sincronizar. Então é importante restabelecer o serviço para que ele possa sincronizar as configurações entre eles, tá? Essa é uma questão, né? Às vezes também, né, por um item, sei lá, entrou no conserve mode aqui, né? Sei lá, aconteceu um conserve mode, essa caixa ficou doidona, ele pode ter problema de sincronismo também, né? E não deixar o sincronismo pelo fato de estar em conserve mode. Claro, isso é mais difícil de acontecer, né? Isso é mais difícil de acontecer, mas pode vir a acontecer dependendo ali do consumo, dependendo do tipo de tráfego, o que está ocasionando ali o dispositivo a entrar no conserve mode, tá? Então, é muito importante ter esse entendimento, né? Ver que realmente os dispositivos eles têm que ser iguais, tanto na questão física da coisa, quanto também na questão de, de monitoramento de interfaces, né? E até mesmo na configuração ali dos dispositivos, eles têm que ser iguais. Então, se é um 100F, tem que ser um 100F, se é um 101F, tem que ser um 101F. 100F com 100F, né? Aí a gente não vai conseguir, porque um tem disco, o outro não tem disco, então ela já não vai subir o sincronismo. Legal? Então, o que a gente tinha para pagar isso são esses comandos, eles já vão resolver 400% da sua vida, caso você tenha algum problema aí, né, durante a sua jornada, mas com isso você já consegue resolver aí mas a grande maioria de problemas que você vai vir a ter com HA. Legal, gente? Então, o que a gente tinha para ver com HA era isso, né? E nos vemos aí nas próximas aulas. Forte abraço.